eu acredito que a Lucia traz uma série de contribuições, né, para a gente pensar a emancipação feminina e a emancipação humana, que parece que são bandeiras aí muito desacreditadas nos dias de hoje, mas que eu acho que ainda devem ser agitadas, né, por aqueles que pesquisam e militam em prol do anarquismo. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do programa Conversas Libertárias, aqui no canal Aqui se faz História e LPP-UERJ. Hoje estamos aqui com o nosso querido companheiro, Tiago Lemos, e vamos entrevistá-lo sobre a atual pesquisa deles, mais direcionada para as mulheres anarquistas, principalmente as mulheres anarquistas que atuaram na Guerra Civil Espanhola. Enfim, eu vou passar a palavra para o Tiago e eu queria que você se apresentasse, Tiago, agora de início, dizer o que você é, o que você faz, o que te interessa, enfim, fala para a gente. Então, eu sou, né, o Tiago Lemos Silva, eu tenho graduação em História pelo Centro Universitário de Patos de Minas e mestrado em História pela Universidade Federal de Uberlândia e no contexto acadêmico, né, da pesquisa histórica, eu me interesso mais por essa relação, né, entre biografia e história de militantes anarquistas. No mestrado, tive a oportunidade de pesquisar a biografia do Neno Vasco e para um futuro projeto, né, de doutorado, pretendo pesquisar a biografia da Lucia Sánchez Saornil, que é, né, como você pontuou, uma dessas mulheres anarquistas que atuaram no contexto da Guerra Civil e da Revolução Social na Espanha, notadamente através, né, da Federação Nacional de Mulheres Livres. Ah, não, legal, Tiago, é um projeto que muito me interessa. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse seu projeto de pesquisa, seu interesse por essa mulher especificamente. Sim, eu já tinha tido a oportunidade de falar, de ouvir, perdão, muito pontualmente, né, sobre mulheres livres, porém, nunca havia, né, detido muito a minha atenção. Essa tensão, ela se destacou de uma forma bastante significativa quando eu tive a oportunidade de assistir um documentário chamado Indomables, uma história de mulheres livres, que foi dirigido, né, pelo Juan Felipe, produzido pela Sericúsia, no ano de 2012. E é um documentário, assim, muito sensível do ponto de vista político, né? Então, ele conseguiu prender minha atenção de uma forma muito afetiva. E de todas, né, as mulheres que são retratadas ou representadas no documentário, eu me refiro aí às iniciadoras, né, de Mulheres Livres, como a Amparo Poc Gascon, a Mercedes Coma Poçada e a Lucia Sánchez Saornil, essa última foi a que chamou a minha atenção. E é interessante pontuar, né, que por meio desse documentário já surgem uma série de questões quando a gente se depara com a forma tão direta com a qual ela formula a questão feminina nos meios anarquistas e nos meios anarcossindicalistas, né? Discutindo, por um lado, o enraizamento do machismo, inclusive, entre os homens anarquistas, e a necessidade das mulheres se auto-organizarem.
Nos anos seguintes, eu comecei a procurar mais informações, né, sobre a Lucia, encontrei alguma coisa muito pontual nos trabalhos da Mary Nash, da Martha Kelsberg e também da Margaret Hack. No entanto, esses trabalhos traziam apontamentos muito superficiais, né? Porque a própria biografia da Lucia ainda estava para ser feita. Nos anos posteriores, eu tive contato com alguns trabalhos que avançaram mais um pouco nesse sentido, como são os trabalhos da Antônia Fontanillas e da Rosa Maria Martin Casamitjana, que me conduziram para outras direções, né? Porque esses trabalhos, eles trazem mais detalhes sobre a vida da Lucia antes e depois da Guerra Civil e da Revolução Social. Portanto, eu tive contato aí com a participação da Lucia em movimentos poéticos de vanguarda que foram importantes no contexto espanhol, como o caso do modernismo e do ultraísmo. Tive contato também com a atuação dela dentro da CNT, que é a Confederação Nacional do Trabalho, né? E também dentro da FAI, da Federação Anarquista Ibérica, e que me ajudaram a ter, né, uma visão mais panorâmica da vida e da obra dela. Legal, Tiago. De fato, é uma pesquisa que precisa ainda ser feita, ainda mais aqui no Brasil, onde essas mulheres são tão pouco conhecidas. Eu sei que a Lucia era uma poetisa também. A partir disso, eu queria que você comentasse algumas fontes que você utiliza, e se, é isso, uma pergunta fora da curva, se você vai usar as poesias que ela escreveu. Sim, eu vou utilizar. Então, desde 2012, que é quando começa esse meu interesse, eu inicio a coleta, né, de fontes. Então, eu tive a oportunidade de pesquisar, né, em arquivos físicos, inclusive aqui no Brasil, no arquivo Edgar Leeuwenhoek, você tem uma quantidade significativa da imprensa anarquista, né, espanhola, e também na Hemeroteca Municipal de Madrid, eu tive a oportunidade de estar lá, mas também de uma série, né, de arquivos digitais, como é o caso da Hemeroteca Digital da Espanha, ou então, né, da imprensa histórica da Espanha. Então, as minhas fontes de pesquisa, basicamente, são fontes relativas, né, à imprensa. Jornais, revistas, boletins. A Lucia era, antes de tudo, uma mulher que se destacou muito pela palavra escrita. Então, ela era bastante experimentada em diversos gêneros, notadamente na poesia, né, mas também no conto, na crônica, na reportagem e no ensaio. Então, eu trabalho com órgãos da imprensa que trazem títulos que são vinculados inicialmente a esses movimentos, né, de vanguarda que ela participou, o modernismo e o ultraísmo, né, que são títulos como Avance, Cádiz de São Fernando, Ultra, Grécia, Plural, que já estão todos, né, disponíveis. E a dificuldade de trabalhar com essas fontes se deve a essa perspectiva, né, de que cada texto dela tem uma linguagem diferente, então isso me permite a ter acesso a uma parte diferente do pensamento e da sensibilidade dela, então é um desafio tanto nesse sentido, né? Ela foi, né, nas palavras da Federica Montseny, a melhor escritora anarquista, porém a que mais fazia questão de aparecer. Isso fica bastante evidente quando a gente observa o fato que a Lucy escreveu vários textos anônimos e também
a quantidade de pseudônimos que ela utilizava. Existe, por exemplo, 2 livros dela apenas, né, que são Horas de Revolução e Romanceiro de Mulheres Livres, o primeiro publicado em 1937 e o segundo em 1938, e ambos, né, são textos originalmente publicados de forma seriada na imprensa, né? Então, a Lucia nunca deixou um livro, nunca deixou um texto totalmente pensado para ser livro, né? O que virou livro de texto que ela tinha era, de fato, ligado à imprensa. Ah, legal, Thiago. Bom, particularmente, sou suspeita. Eu acho a sua pesquisa incrível. E eu queria que você falasse um pouco da relevância social do seu projeto, né? Eu acho assim que a relevância desse projeto ele se dá tanto em virtude do seu aspecto epistemológico, né, quanto do seu aspecto político. Eu acho que, do ponto de vista epistemológico, é necessário a gente sublinhar a relevância, né, que o gênero biográfico trouxe para a historiografia, permitindo, né, a gente a desfazer um pouco aquela ideia equívoca que existe uma espécie de homologia, né, como vai dizer a Sabina Lorigat criticando o Pierre Bourdieu, entre o indivíduo biografado e o contexto histórico, né? Na verdade, toda e qualquer ação individual, mesmo que contextualizada socialmente, né, ela sempre tem uma certa margem de liberdade para poder permitir com que o sujeito, né, ele possa definir, né, quem ele é, né? E eu acho que nesse ponto isso ajuda a gente a entender por que a Lucia ela conseguiu se destacar tanto nesse contexto, inclusive fazendo críticas, né, a dimensões do machismo presentes dentro do anarquismo que os homens e até mesmo outras mulheres não tinham formulado com tanta sagacidade. Ainda dentro do aspecto epistemológico, acho que o gênero, eu posso destacar também os estudos de gênero, né? A historiografia ainda tem uma visão muito masculina, né? Muito masculinizada sobre o passado, né? Tentando identificar o que há de relevante na história apenas com a ação dos grandes homens, da, da política institucional, e, né, dos acontecimentos. Então, trazer essa dimensão de gênero permite uma visão mais integrada da história, porque a gente começa a inserir não só as mulheres, mas também os espaços em que essas mulheres, né, estavam inseridas, né? O espaço doméstico, as redes informais de sociabilidade, o trabalho reprodutivo, enfim, né? Muitas dimensões. E do ponto de vista político, eu acredito que a Lucia traz uma série de contribuições, né, para a gente pensar a emancipação feminina e a emancipação humana, que parece que são bandeiras aí muito desacreditadas nos dias de hoje, mas que eu acho que ainda devem ser agitadas, né, por aqueles que pesquisam e militam em prol do anarquismo. Tiago, você quer fazer alguma consideração final sobre o que você falou? Quer divulgar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade, o espaço é seu. Só agradecer, né, pelo convite, foi muito bacana poder falar um pouco a respeito, né, da minha pesquisa sobre a Lucia e também felicitar vocês pela iniciativa em criar o programa para poder, né, divulgar, né, pesquisadoras e pesquisadores anarquistas, né, que investigam temas anarquistas. Acho que isso é importante. A gente sente que nos últimos anos houve, de fato, um avanço, né, em relação às pesquisas, porém ainda estão muito aquém do desejado. Ah, legal, Tiago. Bom, nós ficamos muito felizes, Bruno e eu, pela sua participação, né? Acho que o debate poderia ir muito além disso,
Eu acho que é isso. Acho que encerramos a entrevista do Tiago por aqui. A nossa ideia é que seja algo bem panfletário mesmo, que as pessoas se interessarem em procurarem. Então, eu peço a todos vocês que estão nos assistindo que curtam aqui o canal do Aqui Se Faz História e do LPPE. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, somente as feministas. E também acessem aqui as produções do Tiago, para conhecerem um pouco mais do trabalho dele. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución.